Parlamentares temem instabilidade na segurança com o fechamento da base Anzol no Alto Solimões. Deputado Platini Soares cobra do governo a aprovação definitiva da lei que trata da idade mínima de ingresso na PM. Doutor Gomes vai apresentar projeto de lei para obrigar as empresas a disponibilizar banheiros nos ônibus do transporte intermunicipal. O presidente da Assembleia, Davi Almeida, anuncia mudanças no andamento das sessões plenárias para 2018. O Alê Notícias já está no ar. Boa noite. Uma situação preocupante norteou os debates no Legislativo nesta segunda-feira: o fechamento da base Anzol no Alto Solimões. O governo federal justifica que a unidade que faz o reforço do policiamento nas fronteiras no Amazonas precisa passar por uma reforma. Para os parlamentares, a segurança no estado vai ficar comprometida. A base Anzol funciona em Tabatinga, na região da Tríplice Fronteira. O posto de fiscalização controla tudo o que entra pelo rio, fazendo uma espécie de pente fino em barcos, passageiros e bagagens. A ideia é reprimir principalmente o tráfico internacional de entorpecentes, contrabando, exploração ilegal de minérios e controlar o fluxo de estrangeiros no Brasil. A Polícia Federal é responsável por administrar a unidade e conta com a parceria da Secretaria de Segurança do Estado e Forças Armadas. Segundo os deputados Cabo Maciel e Luiz Castro, a unidade foi fechada nos últimos dias. O motivo, segundo o governo federal, é que a base precisa passar por uma reforma. Os parlamentares temem um aumento na criminalidade com uma maior brecha para o tráfico de drogas. Muitas apreensões de drogas têm sido feitas naquela região em virtude da implantação da base Anzol. Quando você tira essa base, nós temos a Amazônia peruana e a Amazônia colombiana, que tentam fazer do Amazonas, fazem do Amazonas uma rota do narcotráfico, abastecendo a África, abastecendo a Europa, abastecendo aí os estados brasileiros, a América. Se quando tem a base Anzol implantada, combatendo, já tentam furar esse bloqueio e passa uma certa quantidade de droga, você imagine não tendo ninguém. A desativação dela de maneira repentina deixou um clima de extrema insegurança numa região que já é estratégica para a segurança nacional e para a segurança dos próprios municípios, das populações de Benjamim, de Atalaia e de Tabatinga especificamente. Acho que a Polícia Federal não deveria desativar dessa forma. Se precisa fazer uma reforma, se contrata um flutuante, se deixa uma boa equipe ao lado da base Anzol, numa embarcação, e se promove a reforma, mas não se desativa e se deixa uma região tão importante do ponto de vista da segurança nacional e do combate ao narcotráfico sem a presença da Polícia Federal, que, de qualquer maneira, se não resolve todos os problemas, inibe muito a criminalidade e a violência. O deputado Cabo Maciel lembrou ainda que o posto da Polícia Rodoviária Federal no sul do estado também foi recentemente fechado por causa de uma reforma. Deputado Sidney Leite destaca os prejuízos econômicos e ambientais provocados pelo descontrole na exploração mineral na Calha do Madeira. Em pronunciamento, o deputado Sidney Leite chamou a atenção dos colegas para um problema enfrentado por trabalhadores que exploram o garimpo na região do Rio Madeira. O parlamentar explicou que o Instituto de Proteção Ambiental, juntamente com as cooperativas e prefeitos, realizaram um estudo atendendo à legislação ambiental estadual e federal sobre a viabilidade da exploração. Mas uma interferência judicial a pedido de uma organização ambiental que impede a exploração do ouro na região impede tudo isso. Segundo o parlamentar, isso representa uma ameaça direta ao meio ambiente e pode fortalecer o crime organizado em torno da exploração do ouro. E os trabalhadores que atuavam na exploração legal podem recorrer à clandestinidade. Nós temos ali mais de 5.000 famílias que dependem daquele garimpo. Esse garimpo representa mais de 36% do PIB, tanto de Manicoré quanto de Humaitá, e contribui decisivamente para o município também de Novo Aripuanã. E o que acontece hoje? Acontece que não se arrecada nada, não se sabe de onde vem o combustível, porque o garimpo é ilegal. E qual é o destino do ouro? Enquanto esse ouro podia sair de forma legalizada, com nota fiscal e sabendo o destino, parte desse ouro é esquentado em Itaituba e outra parte vai contribuir para a lavagem de dinheiro do narcotráfico na Colômbia.
Sidney Leite defende um esforço concentrado entre o Legislativo, Executivo e órgãos ligados ao meio ambiente a um rápido entendimento, para que os perigos dessa cadeia produtiva, agora clandestina, não provoquem prejuízos ainda mais graves. Eu entendo que se um órgão como o IPAAM e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, envolvidos os órgãos municipais, chancelam essa exploração cumprindo todo o rito do que preconiza a legislação federal e a legislação estadual, eu entendo que não tem que se discutir. Mas nós temos que rever, discutir, conversar, levar as informações necessárias para a Justiça, que eu entendo que tem que rever essa situação, mas não é só a questão do garimpo do Madeira. Nós temos que discutir a questão mineral como um toda, enquanto política do Estado, que é, sem dúvida nenhuma, um grande potencial para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. O deputado Platini Soares cobrou em plenário a aprovação definitiva da lei que trata da idade mínima de ingresso na PM. A matéria foi aprovada em dezembro do ano passado, mas foi vetada pelo governo por alegar erro de iniciativa. O deputado Platini Soares, do DEM, iniciou o discurso na defesa da lei de ingressos na PM e bombeiros militares por ser matéria de interesse público. O parlamentar justifica. O último concurso de 2011, nós ultrapassamos a marca de 5.000 ações judiciais sobre a idade. Esse é um fenômeno social que precisa ser revisto diante da legislação. Nós temos diversos policiais hoje em situação de subjúdice diante dessa problemática da idade da Polícia Militar. A lei que permitiria a alteração de idade dos atuais 28 para até 35 anos na admissão da polícia e bombeiros militar foi aprovada no fim do ano passado, mas logo foi vetada pelo Executivo. A justificativa do governo foi de que a matéria possuía inconstitucionalidade por erro de iniciativa, cabendo ao próprio Executivo criar a lei e enviar ao Legislativo. Nós precisamos discutir essa matéria. Nós não podemos ter a insegurança jurídica de diversos policiais na corporação subjúdice, ao ponto de que chegar a 10 anos de carreira e esse policial ter que entregar a farda e a capacitação desse policial foi em vão. Para tentar convencer a maioria dos parlamentares pela derrubada do veto e manter a lei, o deputado Platini Soares disse que vai trazer especialistas no assunto para discutir a matéria em plenário. Doutor Gomes vai apresentar projeto de lei para obrigar as empresas a disponibilizar banheiros nos ônibus do transporte intermunicipal. Como presidente da Comissão de Transporte da ALEAN, o deputado Vanderlei Dallas anunciou que vai convocar as empresas. O deputado Dr. Gomes utilizou a tribuna para denunciar um problema que usuários do transporte intermunicipal têm enfrentado. Trata-se da falta de banheiro nesses ônibus. Na avaliação do parlamentar, é um item que não pode faltar, pois as viagens são longas. Apenas no Rio Preto é que para as pessoas, o usuário, tomar um lanche de 10 minutos. Deputado Dallas, Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Transporte nesta casa. E quando chega para 10 minutos, as mulheres têm que pagar uma taxa de 50 centavos para utilizar o banheiro. Essa responsabilidade da utilização do banheiro não é do passageiro, e sim da empresa de ônibus que é responsável, que faz esse transporte intermunicipal. Gomes afirmou que já está preparando um projeto de lei para obrigar as empresas de transporte intermunicipal a utilizarem ônibus com banheiro. Já estamos apresentando um projeto de lei que qualquer empresa de transporte coletivo intermunicipal que se utilize de um transporte de mais de 50 quilômetros do centro da cidade, ela possa ter o banheiro interno. O presidente da Comissão de Transporte da ALEAN, deputado Vanderlei Dallas, anunciou que irá verificar onde mais está ocorrendo o problema e vai convocar as empresas e a Arsan para discutir o assunto. Vamos chamar as empresas, vamos chamar a Arsan e vamos também convocar
os deputados que têm interesse em resolver esse problema para o servidor e o usuário do transporte coletivo intermunicipal. Iremos também convidar outras empresas, não que só fazem pela M10, no caso a denúncia foi ao pessoal que vão para o Novo Remanso. Vamos também observar outros municípios aqui da BR-174 e outros municípios também da AM-70. De acordo com o parlamentar, a reunião será marcada para ocorrer após a semana do Carnaval. E o deputado José Ricardo destacou hoje a paralisação de 2 empresas do transporte coletivo de Manaus e disse que vai cobrar providências do Ministério Público. Durante o pronunciamento, o deputado José Ricardo destacou a paralisação de 100% dos serviços em 2 empresas do transporte público de Manaus. A greve ocorreu na manhã desta segunda-feira e durou pouco mais de 1 hora. Trabalhadores rodoviários estão fazendo a luta, pelos seus direitos, mas isso acaba afetando, claro, a população. Responsáveis por isso é a Prefeitura e os próprios empresários, que não cumprem o contrato, e a Prefeitura que não fiscaliza. O parlamentar criticou as condições de trabalho dos funcionários das empresas do transporte público e as péssimas condições das frotas de ônibus que atendem a população. Mais uma vez, trabalhadores de 2 empresas paralisam porque estão cobrando direitos trabalhistas, reivindicando seus direitos, salários, benefícios, obrigações trabalhistas que não estão sendo recolhidas pelas empresas. Agora a gente vê a Prefeitura não intervindo nessa questão, porque teve o reajuste da tarifa de ônibus, aumentou o faturamento das empresas. No final do ano passado, o governo, através aqui da Assembleia, que foi aprovado uma concessão de incentivo de IPVA, e continuam os mesmos problemas. Os ônibus velhos, uma frota envelhecida. O deputado disse ainda que irá acionar novamente o Ministério Público para cobrar providências. E o parlamentar também levou ao plenário o caso sobre a compra de medicamento para o tratamento da leucemia. Devido à mudança de laboratório, pacientes questionam a procedência do remédio e já existe uma ação do Ministério Público Federal contra a União sobre os efeitos desse medicamento. O deputado José Ricardo discursou em plenário sobre uma ação do Ministério Público Federal de Brasília contra a União, que tem adquirido um medicamento para o tratamento de leucemia, o qual tem sido bastante questionado pelos pacientes que recebem o remédio. É que o governo federal adquiria de laboratórios da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, esse determinado medicamento. Decidiram simplesmente comprar da China, comprar de um laboratório da China o medicamento, porque teoricamente seria mais barato, etc. E o que se percebeu, ao menos pela denúncia apresentada, uma denúncia bem consistente, fala de mortes, fala de situações de piora no tratamento. O parlamentar também disse que a situação tem preocupado os pacientes que estão em tratamento no Amazonas. As mães, os pais de crianças que estão em tratamento aqui no estado, ficaram alarmados com essa situação. E aí a resposta por hora, inclusive da própria direção, que é um medicamento que mereceria, portanto, um estudo, porque não há a certeza absoluta que exclusivamente ele seria o causador de mortes ou de agravamento, mas também não se tem a certeza em relação aos benefícios. Portanto, não se pode dizer é ele que está sendo o causador do mal, mas também não tem como dizer que está beneficiando, e, portanto, está curando, está melhorando a saúde. José Ricardo anunciou que irá cobrar um posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde sobre a situação. O presidente da Assembleia, Davi Almeida, anuncia mudanças no andamento das sessões plenárias para 2018 e o cenário político nacional no quadro Bancada Parlamentar. É o que você vai ver no próximo bloco. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Deputados e senadores retomam os trabalhos na expectativa de votar a reforma da Previdência. E Palácio do Planalto lança projeto piloto de Documento Nacional de Identidade. Esse é o Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, o Bancada Parlamentar de volta e o Congresso Nacional retoma os trabalhos na expectativa de votar a reforma da Previdência.
O ano legislativo iniciou com as atenções voltadas para a reforma da Previdência em análise na Câmara dos Deputados. Esse deverá ser o tema central em debate no Congresso, já nas primeiras sessões após o recesso. O presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, decidiu realizar a sessão inaugural nesta segunda-feira para garantir a presença dos parlamentares. Essa sessão formaliza o retorno dos senadores ao trabalho e também recebe do Executivo uma mensagem com as prioridades governamentais para o ano que se inicia. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafirmou que vai manter o calendário anunciado no ano passado para a reforma da Previdência, que prevê o início da discussão a partir de hoje e votação para a sessão logo após o Carnaval, no dia 19. Outro tema que deve mobilizar os debates no primeiro semestre é a privatização da Eletrobras, objeto de uma medida provisória que estava suspensa pela Justiça. A não ser que seja aprovada a urgência para votar a matéria direto no plenário, o projeto deverá passar pela análise das comissões, que terão novos presidentes eleitos a partir das negociações entre as lideranças partidárias. E o presidente Michel Temer lançou nesta segunda-feira o projeto piloto do Documento Nacional de Identidade. Esse documento será digital e vai reunir diferentes registros civis, como o CPF e também o número do título de eleitor. O documento usa as bases de dados de biometria do TSE, do Governo Federal e do Poder Judiciário. A intenção é que, a partir de julho deste ano, a iniciativa comece a chegar aos cidadãos brasileiros. No futuro, o Documento Nacional de Identificação deve incluir diversos documentos à medida em que sejam firmados convênios com os órgãos públicos para a integração da base de informações. Para baixar o aplicativo e ter acesso digital ao documento, será preciso ter feito o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que a ideia é simplificar e tornar eficiente a identificação dos cidadãos. Segundo ele, o custo unitário do documento digital será de 10 centavos. A Receita Federal irá restituir este mês mais de 210 milhões de reais para mais de 100 mil contribuintes referentes ao imposto de renda de 2008 a 2017. Segundo o órgão, o lote multi-exercício de restituição estará disponível para a consulta a partir das 9 horas da manhã de quinta-feira, do dia 8. O crédito bancário será realizado no dia 15 de fevereiro. Os valores serão corrigidos pela Selic, a taxa básica de juros da economia. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone 146. O Bancada Parlamentar fica por aqui. Até a próxima semana. O presidente da Assembleia, Davi Almeida, anunciou mudanças no andamento das sessões plenárias para 2018. O parlamentar confirmou ainda que nesta semana já haverá votação de projetos de lei. Em reunião na presidência, os deputados alteraram o tempo que os partidos têm à disposição para pronunciamento nas sessões plenárias. A mudança foi necessária, uma vez que a alteração na cúpula do governo do estado no ano passado mudou também os blocos de oposição e situação no poder legislativo. Os trabalhos da Assembleia eles são divididos em pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia. E no grande expediente se fazem a junção dos blocos partidários, situação, oposição, independentes. E como nós estamos ainda com os blocos do ano passado, nós vamos fazer essas discussões nessa manhã para já iniciar na terça-feira amanhã com a definição dos novos blocos partidários. A divisão do tempo ficou assim: MDB com 15 minutos, DEM, PRB 15 minutos, PSB e Rede com 10 minutos, Podemos e PR com 25 minutos, PT 10 minutos, PEN e PDT 10 minutos, PSD e PROS com 35 minutos. O presidente da Casa, deputado Davi Almeida, anunciou ainda que o dia de votação permanece sendo às quartas-feiras. Uma pauta extensa já deve ir para análise em plenário nesta semana. E parlamentares da base de apoio ao governo e da oposição comentaram em plenário a mensagem do governador Amazonino Mendes feita na cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos. Durante o primeiro dia de sessão plenária de 2018, deputados estaduais discutiram o conteúdo do pronunciamento do governador Amazonino Mendes. A mensagem do governo tem o objetivo de realizar a prestação de contas da gestão e indicar os atuais projetos do poder público.
Para o deputado Vicente Lopes, o discurso mostra que Amazonino está focado em resolver os principais problemas do estado. Para mim fica como importante é exatamente a mensagem que o governador deixou do seu interesse, da sua disposição, da sua falta de ambição e vaidade pessoal no sentido de poder desenvolver o governo da melhor maneira possível para poder atender às expectativas da sociedade que o escolheu. Isso na área da saúde, na área da segurança, na área da educação, ou seja, dizendo de que as pequenas coisas ele não está disposto a ouvir nem a considerar, ou seja, dizer que está aberto para discutir as grandes causas, os grandes problemas do estado do Amazonas e que as questões políticas menores não devem ser levadas em consideração, especialmente aquelas briguinhas de caráter pessoal que em nada têm a contribuir com a sociedade que está aí fora à espera de ações concretas do governo. Já para o deputado Saba Reis, o pronunciamento ficou abaixo do esperado. O parlamentar afirma que não foram apresentadas as ações do governo nem os principais projetos para o futuro. Aqui o Amazonino não falou nada sobre a CEPRO, sobre alguma coisa que possa mudar a questão da economia desse estado, da nossa terra. Fica falando que o estado está quebrado, mas tem dinheiro em caixa. Fica falando que na CESAL tinha um rombo de 1 bilhão e 200 e a mensagem fala aqui em 350 milhões. Bom, eu sei que o Amazonino vai dar muito trabalho para a base que o apoia aqui, porque é muito complicado alguém aqui ter a sã consciência de dizer que o Amazonino veio aqui e fez uma projeção, uma proposta para o ano que nós vamos viver. Na verdade, o Amazonino aqui não disse coisa nenhuma com nada. O deputado Serafim Corrêa questionou o Ministério Público Estadual pela compra de um novo imóvel na capital. De acordo com o parlamentar, além do custo elevado, a obra fica na mesma avenida, onde o órgão já possui um outro terreno. Serafim Corrêa afirmou que o Ministério Público do Amazonas adquiriu um imóvel de 5 andares na Avenida André Araújo ao custo de R$ 31.200.000. O parlamentar alerta que o imóvel não está sequer pronto e que o MP vai realizar o pagamento adiantado de R$ 20 milhões e vai quitar o restante da dívida até o fim do ano. O imóvel, considerado pelo parlamentar de alto valor, foi adquirido com dispensa de licitação. Além disso, o Ministério Público já possui um terreno avaliado em R$ 5 milhões na mesma avenida, mas decidiu não construir no local. O Ministério Público está comprando um prédio de 3 andares, um mezanino mais o térreo, pelo valor de R$ 31.200.000. Isso chamou a atenção porque anteriormente o Ministério Público havia adquirido um terreno por R$ 5 milhões, gastou R$ 1,5 milhão no projeto para fazer um prédio e abandonou essa ideia e agora enveredou por essa nova ideia de comprar esse prédio que não está pronto, mas já está tudo pronto para entregar R$ 20 milhões ao proprietário do imóvel. O parlamentar pede a convocação do atual chefe do Ministério Público e também do gestor anterior para que sejam prestados esclarecimentos sobre a decisão. Eu apresentei requerimento à mesa propondo que seja convidado o procurador-geral Carlos Fábio Braga Monteiro para que ele venha a esta casa explicar e que também convidemos o procurador anterior a ele, o doutor Francisco Cruz, para que ele defenda o seu projeto, que era, naquele terreno, implantar esse projeto que custaria algo em torno de R$ 200 milhões. E o atraso no pagamento de salário de merendeiras e serviços gerais nas escolas da Prefeitura de Manaus foi denunciado na Assembleia pela deputada Alessandra Campelo. De acordo com a deputada pelo PMDB, Alessandra Campelo, o atraso no pagamento de salário de merendeiras e auxiliar de serviços gerais nas escolas do município de Manaus é recorrente. Segundo Alessandra Campelo, desde 2015 ela faz as mesmas denúncias. É um problema que a gente vê que não há boa vontade por parte da Prefeitura e da CEMED em resolver atraso em salários, de irregularidade no pagamento de vale transporte, vale alimentação,
são as pessoas que ganham menos e sempre tem problema. A deputada informou que vai encaminhar a demanda para os Ministérios Público Estadual e Federal. Mais uma vez eu vou representar junto ao Ministério Público Estadual, Federal, e dessa vez eu vou fazer uma ação mais política. Eu vou enviar para a assessoria do governador Geraldo Alckmin, que é concorrente de Arthur na vaga para as eleições presidenciais, né, tudo o que eu já encaminhei a respeito disso, e de repente, talvez nessa tentativa aí mais política, Alckmin possa questioná-lo e Arthur dê finalmente uma resposta sobre isso, já que para a gente ele não responde. De acordo com a deputada, existe pagamento do mês de novembro que ainda não foi efetivado. Uma geração de energia limpa, de baixo investimento e ecologicamente correta para o Amazonas é o que defende o deputado Orlando Cidade. O parlamentar acredita que esse tipo de exploração no Amazonas atenderia às necessidades de quem vive no interior. Então fica aqui um clamor para a nossa classe política que o Amazonas seria o melhor e o mais bem aplicado sistema energético, porque temos sol praticamente o ano todo. Então é um estado territorialmente o maior da federação. Temos municípios como Envira, lá em Quixuna, numa distância muito grande. Se aplicássemos lá o que está aplicando hoje o Ceará, a Bahia, em vários municípios, essa energia, sem dúvida alguma, seria uma energia limpa e com um custo bem inferior ao que está se praticando hoje. A Força Aérea Brasileira homenageou o deputado Carlos Alberto com o título Amigo da Ala 8. A honraria é destinada a personalidades que prestam serviços à instituição militar. O título Amigo da Ala 8 foi concedido ao deputado Carlos Alberto pelos relevantes serviços prestados aos militares da Força Aérea Brasileira. O setor é responsável por missões operacionais em todo o estado do Amazonas, tendo atuação estratégica na fronteira noroeste brasileira e nas fronteiras com Colômbia, Peru e Venezuela. Agradeço ao brigadeiro por ter me dado o privilégio de receber esta medalha. A honraria foi concedida durante as comemorações do 1º aniversário da criação da Ala 8 na base aérea de Manaus. O Além Notícias termina aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã.